Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro, eu sou psicólogo clínico, psicólogo forense. Esse é o nosso canal para a gente falar sobre psicologia forense e personalidade. Eu já vou dizer para você que se você gostar do nosso vídeo, para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, espero que seja o primeiro de muitos. E o nosso tema de hoje é sobre a doença mental e as suas consequências jurídicas. E a pergunta que eu faço é: será que uma pessoa que pratica um crime, por exemplo, um homicídio, será que essa pessoa, qual que seria a consequência jurídica? Será que ela vai ser presa? Será que ela vai ser encaminhada para um hospital de custódia, tratamento psiquiátrico? Por exemplo, uma esquizofrenia. Vamos imaginar que uma pessoa matou alguém e ao passar pela perícia ela tem um diagnóstico de esquizofrenia. Qual que é a consequência jurídica disso daí? E outro crime, por exemplo, um transtorno um pouco mais leve, por exemplo, um transtorno de personalidade paranoide. Se essa pessoa pratica um crime e ela é diagnosticada com transtorno de personalidade paranoide, qual que seria a consequência jurídica nesse caso? Essa pessoa seria encaminhada para tratamento psiquiátrico, essa pessoa não receberia pena, ou essa pessoa teria uma pena reduzida? E se for um transtorno de personalidade antissocial, como por exemplo psicopata, qual que seria a consequência? Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui. Pessoal, resolvi fazer esse vídeo para vocês, tendo em vista que essa P2, esse segundo bimestre, foi um pouco corrido, para que a gente possa relembrar algum conteúdo em relação à psicopatologia e à inimputabilidade. Então você aí que é meu aluno do curso de Direito, do curso de Psicologia ou até de Medicina Legal, a gente vai estar reprisando esse conteúdo juntos, ok? Vamos lá? Então, nosso tema aqui, psicopatologia e inimputabilidade penal, uma área de atuação na interface entre psicologia, psiquiatria e o direito. Pessoal, como a gente já havia dito para vocês, sobre a inimputabilidade, o que seria essa inimputabilidade? Tá? Em tese, todos nós que temos mais de 18 anos, nós somos imputáveis. O que é o imputável? É aquele que possa ser responsabilizado pela prática de um crime. Então, vamos supor, uma pessoa que tem 20 anos de idade, praticou um crime de homicídio, por exemplo, essa pessoa vai ser responsabilizada. Porém, se essa pessoa tiver algum transtorno mental, é possível que ela seja inimputável ou semi-imputável. Se ela for inimputável, ou seja, em virtude desse transtorno mental, ela teve ali a perda da capacidade de entendimento ou autodeterminação, ela não vai responder pelo crime. Ela vai ser encaminhada para internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ok? É uma interface entre o direito, porque o direito lida com esse conteúdo, e a psiquiatria e a psicologia, porque tanto o médico psiquiatra quanto o psicólogo pode ser nomeado para fazer esse tipo de perícia, tá? Avaliar se uma pessoa tem algum transtorno mental. Então vamos lá. E qual que é o nosso referencial? Olha só, é possível que eu olhe para um determinado comportamento e ache que esse determinado comportamento possa ser crime, mas que ali não tem uma patologia, Ou seja, aquela pessoa não é doente, não tem um transtorno. Mas é possível que uma outra pessoa olhe para esse mesmo comportamento e diga assim, essa pessoa não é normal, Não é possível que quem fez isso é normal do ponto de vista patológico. Então a gente vai precisar de alguns referenciais, porque essa área é muito subjetiva, tá? Então nós temos aqui como referencial a CID-10, e o DSM-5. O que seria essa CID-10? É a Classificação Internacional de Doenças. Nós temos um código mundial que vai falar sobre o que é transtorno e o que não é transtorno, tá bom? E o DSM seria o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Esse manual é o manual mais utilizado para fazer o psicodiagnóstico. Então, tanto os psiquiatras quanto a psicólogo utiliza o DSM. A gente utiliza o DSM porque ele é um material mais detalhado, mais específico e fica melhor para a gente fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico pelo DSM-5, aí então a gente vai procurar uma correlação com a CID-10, tá? Por exemplo,
A esquizofrenia. A gente vai abrir o DSM, ver quais são os traços de um esquizofrênico. Se aquela pessoa que praticou aquele crime preenche esses traços, a gente dá o diagnóstico. Então, esquizofrenia. E procura uma correlação aqui na CID-10 também em relação a essa esquizofrenia, tá ok? Lembrando a vocês que psicopatologia vem de psique, que quer dizer alma, pathos, que quer dizer doença, e logos, quer dizer estudo. Então, a gente está falando de estudo da doença da alma. Numa tradução um pouco mais recente, a gente vai entender como estudo da doença mental, tá ok? Então aqui a gente tem o nosso principal objeto de estudo, tá? O artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, olha só, aqui no artigo 26 caput, né, vocês que não são da área do direito, por exemplo, pessoal da psicologia, o artigo 26, essa primeira letra aqui, isso aqui a gente chama de caput, tá bom? No caput do artigo a gente tem lá, é isento de pena. O que é esse isento de pena? Tá? Esse isento de pena aqui, é isento de pena, significa que essa pessoa não vai ser penalizada, tá? Se ela tem uma doença mental que retirou dela a capacidade de entendimento ou de autodeterminação, ela não vai ser penalizada. Ela vai ser internada em um manicômio judiciário ou hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Tá? Nós vamos ter que fazer essa avaliação sobre o que é uma doença mental. Lembra que agora há pouco eu falei para vocês sobre o DSM? Tá? O que é o DSM? É um Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ali encontra-se todos os transtornos mentais. Será que lá existe um transtorno mental chamado doença mental? Não, lá não existe, porque eles utilizam uma terminologia diferente da terminologia utilizada pelo Código Penal. Então, lembrando aí para vocês que o nosso Código Penal, ele é do ano de 1940. Então, ele utiliza uma terminologia, bastante já antiga, e o DSM, o primeiro que saiu é de 1952. Então, assim, depois que saiu o DSM, já existia uma terminologia no Código Penal. Tá? A gente está falando de uma lei aqui no Brasil. Só que o DSM ele é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, então lá nos Estados Unidos, engloba vários pesquisadores, né? Então, por exemplo, o último DSM é do ano de 2013. Em 2013, a gente teve 134 profissionais criando esse DSM. Esses 134 profissionais são profissionais da área da saúde mental. Ali existia psicólogos, existia psiquiatras de diversos países. Vocês têm uma ideia, aqui no Brasil a gente teve um representante, né, um psiquiatra brasileiro, que fez parte da criação do DSM. Mas é uma terminologia, né, que vale para todos os países que adotam esse DSM, que é muito diferente do que está aqui no Código Penal. Então a gente precisa saber o que é uma doença mental, tá? Dentro do DSM, o que seria essa doença mental? Então a gente precisa interpretar o que é essa doença mental. Aqui nós vamos ter a semi-imputabilidade, mas eu não vou falar sobre a semi-imputabilidade nesse vídeo com vocês, tá? Isso vai ficar para o próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá ok? Continuando então, pessoal, nós vamos agora verificar o que seria essa doença mental. Lembra que eu falei que a gente precisa saber o que é a doença mental, né? Já que doença mental é um termo utilizado pelo Código Penal, mas não é utilizado pelo DSM nem pela CID-10, tá? Então, de acordo com os nossos manuais de psicopatologia, doença mental seriam as psicoses, o alcoolismo crônico, a toxicomania grave e as demências graves e moderadas. Essas psicoses, a gente tem um conceito, eu trabalhei com vocês esse conceito na aula, tá? Gostaria que vocês memorizassem esse conceito, porque ele é muito importante. Então, o que seria psicose? Então, segundo o Taborda, que é um dos melhores psiquiatras forenses que a gente tem no Brasil, inclusive é a literatura que eu adotei junto com vocês, psicose seria todos os transtornos mentais em que a pessoa perde o juízo de realidade, tá? Ela sai da realidade, perde esse juízo de realidade. E quais seriam esses transtornos? A gente vai ver daqui um pouquinho, tá? São a esquizofrenia, transtorno delirante persistente e outros. Então, sendo doença mental, o que seria doença mental? Psicose, alcoolismo crônico, logicamente que a gente está falando de uma dependência, a pessoa tem a dependência do álcool, tem crises de abstinência quando ela fica sem esse álcool, e se ela vem a praticar um crime, né, e ela tem
o diagnóstico de alcoolismo crônico, ela pode ser considerada inimputável. A toxicomania grave, então a gente está falando aqui, por exemplo, nas drogas ilícitas, tá? E as demências graves e moderadas, a gente pode pensar talvez aí num Alzheimer, alguma coisa nesse sentido. A perturbação da saúde mental, vou falar com vocês num outro vídeo, já havia dito agora há pouco. Então olha só, olha o tanto de psicose que a gente tem dentro do DSM, tá? Então são vários, né? Nós temos, por exemplo, a esquizofrenia, acho que a gente já comentou bastante sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia vai se dividir em esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrênica, esquizofrenia catatônica, indiferenciada, residual e simples. Além disso, nós temos o transtorno esquizotípico, transtorno delirante persistente, transtorno psicótico agudo e transitórios, transtorno delirante induzido e transtorno esquizoafetivo. Esses são os vários tipos de transtornos psicóticos. Qual que a gente mais estuda no direito, né? Porque no curso de direito a gente vai estudar tudo isso aqui? Não. Se fosse uma disciplina de psicopatologia, lá no curso de psicologia a gente estudaria tudo. Mas no direito o que mais importa para nós é a esquizofrenia paranoide e o transtorno delirante persistente. Quando a gente fala em esquizofrenia, pessoal, eu comentei com vocês em sala de aula, é uma pessoa que entra em surto psicótico. E na esquizofrenia, ela tem como principal sintoma as alucinações. Então, pode ser uma alucinação visual, ela vê, né, um amigo imaginário, vê um vulto, vê uma pessoa que ninguém está vendo, só ela que está vendo aquilo ali. Pode ser também uma alucinação auditiva, que é a mais comum, ela ouve uma voz que fala com ela. Ou pode ser uma alucinação, por exemplo, olfativa, sente um cheiro, ou tátil, sente que alguém tocou nela, mas ninguém tocou nessa pessoa, tá? Ela está alucinando. E o transtorno delirante, ela vem de um delírio. O que é esse delírio? Ela traz uma narrativa, ela traz uma história que não aconteceu. Por exemplo, ela diz assim, olha, ontem fulano esteve aqui em casa. E aí todo mundo fala, mas fulano já morreu, não tem como ele estar aqui. Ou fulano está em São Paulo, em outra cidade, não tem como ele estar aqui. Isso é um delírio, tá bom? Eu trouxe um caso para que a gente veja, tá? Sobre esquizofrenia, relacionando com o direito. Então, esse caso eu peguei essa reportagem, né, dos meios de informação, a gente colocou a fonte para vocês. Então, eu quero deixar claro que eu não avaliei esse caso, tá? Eu não trabalhei nesse caso, eu trouxe apenas como exemplificação. Então, o caso aconteceu aqui em Dourados, olha só, veterinária esquartejada e filho deficiente mental é principal suspeito. O que a gente tem aqui? Eu vou ler junto com vocês. Então, a médica veterinária, tirei o nome dela ali, né? Foi morta e teve seu corpo esquartejado na tarde de hoje. Isso foi lá em dezembro de 2017, em Dourados. O filho dela, que tem problemas mentais, é o principal suspeito do crime. O corpo foi encontrado no quintal da casa, localizado na rua tal. Pessoas que passavam pelo local encontraram uma mão decepada do braço jogada na calçada em frente ao portão. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a mulher, que tinha em torno de 60 anos, foi esquartejada e teve o abdômen e o tórax abertos, a golpe de faca. O corpo estava com vísceras expostas. E aí o filho dela, eu tirei o nome ali, né, 33 anos, foi encontrado nu no quintal da casa. No local foram encontradas 3 facas sujas de sangue. Então, esse caso aqui aconteceu aqui em Dourados, né, em 2017, chamou bastante atenção, porque era um rapaz de 33 anos, que mata a sua mãe, corta a mão dela, né, decepa, joga a mão na calçada, parece que uma pessoa caminhando pela calçada vê aquela mão ali e chama a polícia. Chegando lá, encontra o rapaz nu, né, com a mãe com o corpo aberto, e esse rapaz, segundo a informação aqui, tinha esquizofrenia, tá? Então, se ele tem esquizofrenia, qual que é a consequência jurídica? Inimputabilidade. Ao invés dele ser processado, julgado e penalizado, ele é isento de pena. Ele vai ser internado no manicômio judicial ou hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? Essa seria o desfecho do caso. Interessante algumas coisas. Lembra que eu falei com vocês na aula que a gente analisa o que a gente chama de criminogênese e criminodinâmica? Tá? A gênese do crime, de onde vem? Tá? Talvez ele ouvia vozes que diziam que deveria matar a mãe, talvez, não sei. Mas a gênese do crime é isso. De onde vem esse crime? Por que ele aconteceu? É de uma alucinação? E a dinâmica, a gente chama isso no direito de iter criminis, o antes, o durante e o depois. Então a gente diz assim, antes da pessoa praticar o crime, ela já demonstra que ela está entrando em surto psicótico.
é comum que a pessoa comece a dizer, olha só, eu estou ouvindo uma voz que fala para mim que eu tenho que matar fulano, eu estou vendo um carro que passa na frente da minha casa toda hora e está me perseguindo. A pessoa está demonstrando que está entrando em surto. Aí, de repente, ela vai e pratica um crime mediante esse surto. Por que eu falo do antes e do durante? O durante é importante a gente avaliar como que esse crime ocorreu, né? Como que aconteceu. Então, vamos pensar esse caso. O rapaz corta a mão da mãe, joga fora da calçada, joga lá na calçada. Ele fica mais de 24 horas com o corpo da mãe dentro de casa. Isso também demonstra que não é normal. Geralmente quem mata sai correndo e vai embora, né? Mas ficar no local, tem alguma coisa de anormal nessa pessoa. Como que sabe que tinha mais de 24 horas? Para quem foi meu aluno aí da medicina legal, a gente sabe que o cadáver, ele traz alguns fenômenos que a gente chama de fenômeno cadavérico. Ou seja, vai acontecendo algumas reações abióticas nesse corpo que denunciam que a pessoa está morta. E não só isso, denuncia inclusive o tempo da morte. A gente chama isso de cronotanatognose, né? O tempo da morte, conhecendo o tempo da morte. Nesse caso aqui, pela rigidez cadavérica e pela mancha verde abdominal, foi possível saber que havia mais de 24 horas que essa pessoa tinha falecido. Então, só para vocês terem uma ideia, a rigidez cadavérica, ou seja, o corpo fica rígido, né? O cadáver rígido, começa a ocorrer ali a partir da 3ª hora da morte, começa pelas pálpebras, depois nuca, maxilar inferior, membros superiores e membros inferiores, até que fique totalmente rígido. E essa rigidez vai demorar em torno de 24 a 48 horas para se desfazer. Então, nesse caso, o corpo dessa mulher já estava sem a rigidez cadavérica, por isso que a gente sabe que tinha mais de 24 horas, porque foi desfeita. E tinha, por exemplo, a mancha verde abdominal, que é o início de putrefação, que conforme a medicina legal começa entre 16 e 18 horas ou até 20 horas após a morte, tá? Seguindo aqui continuando com a reportagem, né? Doença e tragédia. Acometido pela doença, já na fase adulta da vida, né? O autor ali deixou o curso de medicina, olha, é um rapaz que fazia curso de medicina, passou a viver sob efeito de medicamento. A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico caracterizado pela alteração cerebral que dificulta o julgamento sobre a realidade. Lembra que eu falei para vocês daquele nosso conceito de psicose? São todos os transtornos mentais em que a pessoa perde o juízo de realidade. Então, olha só, dificulta o julgamento da realidade. Pessoal, reportagem que a gente tirou de um jornal, a fonte está aí. Veterinária foi morta pelo filho há pelo menos 24 horas, diz a perícia. Então, lá na perícia médico-legal, eles puderam perceber que havia mais de 24 horas que já teria ocorrido o homicídio. De acordo com os peritos que atenderam a ocorrência, pelo estado de rigidez do corpo, a morte pode ter ocorrido entre 48 e 24 horas atrás. O cadáver estava no quarto e não no quintal, como foi informado inicialmente. Ela foi esquartejada, teve o tórax e o abdômen abertos e foi degolada, tá ok? Então vamos lá. Aqui só para a gente ver, né, imagens que que estão na mídia aí, com as facas. Ele usou 3 facas para praticar esse homicídio. E aqui a gente tem um exemplo do transtorno delirante persistente. Então, o que eu trabalhei com vocês? Estou trabalhando os transtornos psicóticos, só 2 deles, que seria a esquizofrenia paranoide e o transtorno delirante persistente, porque esse é o que tem mais repercussão no mundo jurídico. As duas, né, tanto o transtorno delirante persistente quanto a esquizofrenia, são hipóteses de inimputabilidade. Então, aqui o caso da Ana Hickman, também está na mídia, né? Todos nós ouvimos falar sobre isso daí. Não me lembro agora quando que aconteceu, mas deve ter uns 4 ou 5 anos também. Então, caso Ana Hickman, homicídio vezes legítima defesa. Na ocasião, segundo informações da Polícia Militar, um homem chamado Rodrigo invadiu o quarto onde estava hospedada e tinha intenção de atirar na apresentadora. Ele se dizia fã de Ana Hickman e foi morto pelo cunhado da artista. Um homem que se identificou como irmão do Rodrigo disse que o rapaz enviava mensagens constantemente à apresentadora por meio de celular e redes sociais. Bom, deixa eu só dar uma resumida no caso aqui. Esse rapaz, né, que seria o Rodrigo, ele começa a ter uma espécie de um delírio e ele acha que ele está tendo um relacionamento oculto com a Ana Hickman. E ele manda várias mensagens pelo e-mail, alguma coisa para ela nesse sentido. E ele acha que eles dois estão tendo um caso ali, tá
está tendo um delírio, então, porque isso não era real, não existia esse relacionamento. E de repente ele diz que a Ana Hickman para de falar com ele, não cumpre mais os acordos que ele tinha, e ele resolve então no hotel onde ela estava hospedada, foi com uma arma, chegou lá, ameaçou ela e mais as pessoas que estavam ali perto, e o cunhado dela, que estava na ocasião, acaba tentando tomar a arma dele, e ele acaba morto, tá? Bom, ele morreu. Se ele ficasse vivo, ele poderia ser considerado inimputável, porque ele estava tendo um transtorno delirante persistente, tá? Ok, pessoal? Então agora a gente vai assistir o vídeo, né, sobre o transtorno delirante persistente. Ok? Vamos lá? Enterrado hoje o corpo do homem que ameaçou a apresentadora Ana Hickman e baleou a cunhada dela. O homem, apontado pela polícia como um fã obcecado, chegou a se hospedar no mesmo hotel em que estava a apresentadora, no sábado, em Belo Horizonte. O corpo de Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, foi enterrado pela manhã em Juiz de Fora, onde morava com a família. Eu tenho certeza que ele também falou que ele não foi lá para fazer mal para ninguém, só queria conversar, entendeu? Mas como o destino foi cruel, entendeu? Tirou o meu filho, o meu caçula. Rodrigo de Pádua se hospedou no fim de semana neste hotel em Belo Horizonte, onde também estava a apresentadora Ana Hickman. As imagens do circuito de segurança do hotel, cedidas pela polícia, mostram Ana Hickman fazendo o check-in no fim da manhã de sábado. Ela aparece acompanhada pela assessora Giovana Oliveira. Segundo as investigações, cerca de 2 horas depois, com uma arma, Rodrigo rendeu Gustavo Correia, cunhado da apresentadora, e o obrigou a ir para o quarto onde ela estava com a assessora. Neste áudio, também cedido pela polícia, percebemos Rodrigo nervoso, dando ordens, e Ana Hickman tentando conversar com ele. Como você conserta a vida, eu deixando você acabando falando a verdade. Eu sou um ser humano, Cristina. Eu sou um ser humano, eu tenho coração diferente. Jamais partiria seu coração. Gustavo reagiu e tentou dominar Rodrigo. Na briga, a assessora Giovana Oliveira acabou atingida por 2 disparos. Gustavo então rendeu Rodrigo e atirou 3 vezes, acertando o homem na nuca e no braço. Pelo circuito de segurança do hotel, vemos o momento em que Gustavo Correia desce no elevador, sem sapatos, segurando a arma e com o braço sujo de sangue. Ele chega à recepção desesperado e falando ao celular. Um segurança do hotel pega a arma e coloca num saco plástico. A polícia chega. Toda a ação durou cerca de 20 minutos. Rodrigo costumava usar as redes sociais para declarar seu amor pela apresentadora, uma espécie de obsessão. Ele fazia montagens com fotos e escrevia mensagens pornográficas e agressivas para ela. Ainda na noite de sábado, Ana Hickman prestou depoimento e voltou para São Paulo. A gente não acredita no mal. A partir de hoje, nós passamos a acreditar no mal, na loucura, na paranoia, né? E na premeditação. A polícia informou que ainda esta semana deve ouvir o irmão de Rodrigo de Pádua, um segurança do hotel que ajudou a socorrer Giovana Oliveira e a própria assessora. Segundo as investigações, o caso vai ser tratado como legítima defesa. Gustavo consegue derrubá-lo e os dois vão ao chão. O Rodrigo bate a cabeça no chão, né, o fã bate a cabeça no chão, começa a sangrar. Gustavo cai por cima nesse momento e trava as armas, trava a minha mão com as duas mãos dele. Imagina um momento bem estagnado os dois. E eles ficam ali por bastante tempo. O agressor não parou, virou a mão, com a mão. Em nenhum momento ele tirou a mão do gatilho. O Gustavo conseguiu com a mão dele em conjunto, as duas juntas, apertar o gatilho. Em nenhum momento o agressor tirou a mão do gatilho. Nenhum momento. Ou seja, para mim, uma legítima defesa mais caracterizada que essa, impossível. De acordo com a polícia, o áudio foi gravado pelo cabeleireiro da apresentadora que estava no corredor do hotel e ouviu a discussão. Giovana, cunhada de Ana Hickman, fez uma cirurgia de emergência para tratar lesões intestinais e vasculares. Ela se recupera no CTI, está consciente e respira sem ajuda de aparelhos.
Ok, pessoal, né, nós assistimos esse pequeno vídeo aí de 4 minutos, mas temos mais um para assistir também. Vamos lá? A gente viu essa semana o pesadelo que a apresentadora Ana Hickman viveu, menino. Um fã invadiu o quarto dela porque fantasiava que tinha um relacionamento com a artista. Veja. Olha, Rita, no entendimento da doutora Fabiana Neri, médica psiquiatra, e da própria psiquiatria, tudo indica que o fã da apresentadora Ana Hickman, Rodrigo Pádua, era vítima de um transtorno delirante. Quando a pessoa imagina algo que não existe. Como assim, doutora? Pois é, Bruno. É difícil sempre a gente afirmar um tipo de diagnóstico apenas pelas informações que a gente consegue coletar da mídia. Mas esses casos envolvendo fãs e comportamentos obsessivos em relação a ídolos ou a celebridades, é comum que a gente observe a possibilidade de que haja um transtorno delirante. O que é um transtorno delirante? É quando você tem um quadro onde o indivíduo acredita de forma inabalável que existe algum tipo de relação ou de sentimento em relação à pessoa que é alvo daquela emoção. Então, a gente pode chamar isso, por exemplo, de delírio erotomaníaco. Em geral, caracterizado por uma crença inabalável, isso é que caracteriza o delírio, de que ele é correspondido romanticamente de alguma maneira. E ele acredita que ele tem algum tipo de relação romântica com aquela pessoa que geralmente tem um status acima do que o indivíduo que sofre do delírio. Quando você tem esse tipo de delírio, você tem um descolamento, ou seja, um afastamento da realidade. No momento que esse indivíduo que está delirante acredita que tem essa relação romântica com a celebridade, ou com a cantora, ou com a apresentadora, e essa relação de alguma maneira é quebrada, ou porque não foi correspondido, ou porque ele recebeu um e-mail, ou porque ele interpretou de uma maneira delirante que aquela relação de alguma maneira foi frustrada, ele pode chegar a ter atitudes de agressividade, como foi o caso da apresentadora Ana Hickman. Inclusive, o sentimento ali, a princípio de amor, pode se transformar em ódio, assim, a ponto dele tentar matá-la. Sem dúvida nenhuma. Esse é o grande problema dos quadros delirantes. Como é algo baseado numa fantasia, numa ilusão, não é algo real, então os sentimentos eles podem mudar, não só de coloração, mas como de intensidade de uma forma muito rápida. Então uma pessoa que imagina que está apaixonada por uma outra pessoa e essa pessoa corresponde a essa paixão, e essa pessoa, por exemplo, não respondeu um e-mail, ele pode se sentir absolutamente traído, magoado, humilhado, e aquele sentimento que era de amor passa a ser de frustração, raiva, ódio, e pode se transformar, sim, em atos agressivos. E é o que mais a pessoa precisa ficar atenta, e a própria família também. Principalmente a mudança de comportamento. Se você tem um indivíduo da sua família, um amigo, uma pessoa próxima, que em determinado momento começa a se comportar de uma maneira diferente do padrão que ele tinha, ou ficar mais isolado, ou mudar o repertório de coisas que ele gostava de fazer, ou começar a se comportar de uma maneira diferente, é um sinal de atenção que deve ser conversado, deve chamar a pessoa para entender o que está acontecendo e, se for necessário, levar ele para uma avaliação com um médico psiquiatra especializado. Agora, pessoas assim não podem ser consideradas psicopatas, né, doutora? Seriam coisas diferentes. A psicopatia, ela é caracterizada como um transtorno de personalidade, que envolve principalmente duas características: a impossibilidade de sentir culpa e a incapacidade de ser empático, ou seja, se colocar no lugar do outro. Mas é um transtorno de personalidade. O indivíduo sabe exatamente o que ele está fazendo e em nenhum momento ele perde o contato com a realidade. No caso dos transtornos delirantes, o que a gente tem é um descolamento da realidade. O indivíduo imagina que aquilo é real, mas aquilo não é real. Então, são dois transtornos diferentes e se comportam de maneiras diferentes. E como é o tratamento? É possível tratar um transtorno delirante? Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto se for um transtorno delirante crônico, ele tem tratamento através de medicações, como se ele for sintoma de alguma outra síndrome psiquiátrica. Aí você vai tratar de acordo com a patologia primária que esteja causando aquele sintoma. Mas sim, sempre tem tratamento.
Ok, pessoal, nós vimos aí os 2 vídeos sobre o caso da Ana Hickman, tá? Esse último vídeo, né, tem ali o depoimento de uma médica psiquiátrica, e vocês podem ter visto que ela sempre fala em um descolamento da realidade, um afastamento da realidade, tá? O Taborda, né, livro de psiquiatria forense que a gente tem utilizado junto com vocês, ele fala sobre essa perda do juízo de realidade, que é o principal sintoma aí, tanto do transtorno delirante persistente, quanto da esquizofrenia paranoide, tá? Só para a gente finalizar, nós temos aqui as falas, eu coloquei para que vocês vejam as falas que ele traz ali, no momento da gravação, onde ele está no hotel ameaçando a Ana Hickman, tá? E o interessante é que ele fala assim, que o coração dele não é um coração de farinha, né? Olha, eu não tenho um coração de farinha. Por quê? Porque ele se sentia menosprezado por ela. Ele fala que eles tinham um relacionamento e de repente ela para de ter relacionamento com ele. Na verdade, nunca teve esse relacionamento. Isso é coisa da cabeça dele, ele estava delirando. Tem um outro vídeo que é bem interessante, em que ele faz até uns combinados com ela. Por exemplo, ele fala assim, olha, para a gente selar o nosso amor, eu gostaria que no próximo programa seu, que você for apresentar, você fosse com a roupa da cor, por exemplo, amarela, só um exemplo. E coincidiu dela aí com uma roupa dessa cor. E aí ele tem a certeza de que eles realmente estão se relacionando. Então você vê como é que é o delírio, tá? Eu trouxe aqui também para a gente verificar. Esse transtorno delirante persistente também é conhecido na medicina legal como delírio de erotomania. Tá? Isso está lá dentro da medicina legal, onde a pessoa tem uma forma mórbida de erotismo, o qual o indivíduo é levado por uma ideia fixa de amor e tudo nele gira em torno dessa paixão, que domina e avassala todos os seus instantes. É uma convicção delirante, então olha só, delirante em que a pessoa acredita que a outra está secretamente apaixonada por ela e entende que essa outra pessoa dá sinais e pistas dessa paixão. Então quando ele faz aquele tratado com ela, dela ir com a roupa da cor tal e coincidiu dela ir, é a pista que ele tinha que realmente eles estão tendo um relacionamento, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo 1, ficou um pouquinho extenso, é o primeiro vídeo que eu faço, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de você ler o nosso material, nós deixamos lá no Classroom, capítulo de livros sobre esse conteúdo, tá ok? Muito obrigado e eu te aguardo no próximo vídeo.